do convívio, mesmo pequeno que você teve, mas das vezes que você encontrou o mestre Carlos, o quão rico era isso para você? Eu encontrei ele na casa de Teresópolis, ele morava na Figueiredo, na Domingos Ferreira para Figueiredo Magalhães, ele ia na academia às vezes, mas ficava sentado olhando, ia nos campeonatos que a gente participava, ele ficava sentado na mesa com o Hélio Gracie, ele dava as medalhas para a gente, entendeu? Então o Carlos era uma figura assim, muito dócil, muito observadora, ele tinha um olhar assim penetrante, quando você olhava para ele, via que ele estava atento a tudo, a detalhes, ficava muito focado na visão dele, no olhar, na amplitude que cercava ele assim, cara. A gente lutando lá, ele sentado na mesa, quieto, sem dar uma palavra, mas observando ali com os mínimos detalhes. Quando a gente ia lá para a casa de Teresópolis, a mesma coisa. Ele ficava sentado, às vezes a gente treinar na lona, lá no gramado. Aí depois ele dava uma opinião, dava uma sugestão, mas ficava o tempo todo olhando. Aí depois ele fazia lá umas piruetas, botava bananeira, fazia um rolamento. 10 anos mais velho que o Hélio, né? Então ele já tinha uma idade assim, mais acima. Mas era uma pessoa fantástica, conhecimento assim de uma profundidade incrível, na base da alimentação, na base dos remédios curativos, né? Como fosse um verdadeiro pajé. E o Hélio, um cacique, né? Era uma tribo ali, cara, formação de lutadores e gente de bem, né, cara? Fica ali, a saúde brotava ali, e quem estava ali era muito bem recebido, sempre muito bem recebido lá, cara, pelo Cássio, pelo Hélio, pelo Carlos, os filhos dele sempre me trataram muito bem. Então, eu posso dizer que eu fui um privilegiado em poder aprender o jiu-jitsu desse nível, né? Um homem extremamente verdadeiro e fazer tudo aquilo que ele acreditava e levar aquilo ao pé da letra. Realmente é sensacional. 40 anos que eu convivi com meu pai, eu nunca vi ele falar uma coisa da qual ele não fazia. Então, isso realmente, cara, é um troço que eu sou obrigado a tirar o chapéu, sabe? Porque é muito difícil, né? Eu nunca vi uma pessoa assim, nunca dá uma escorregadia, uma escorregada, nunca você pegar a pessoa ali numa mentirinha, num negócio assim. Tudo que ele falava para a gente fazer, ele fazia. Então ele sempre nos educou um exemplo. Então isso é uma coisa realmente muito admirável. Isso é uma coisa que você fica registrado, né? E você cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho admiração por essa pessoa exemplar que ele foi, né? De conduta, de ser um homem extremamente verdadeiro e fazer tudo aquilo que ele acreditava e levar aquilo ao pé da letra. Realmente é sensacional. Quando você deixa de ser criança, né? O meu pai, ele tinha um papel na família assim, mais como um conselheiro, né? Quando alguém tinha algum problema sério para resolver, alguma decisão importante a tomar, todo mundo, inclusive meu tio, né? O meu tio as pessoas da família iam lá se aconselhar com ele, ver qual é a diretriz. E meu tio era uma pessoa assim, era uma pessoa que estava ali no dia a dia, mais na execução das coisas, na administração. Era o cara que pegava mais no pesado, entendeu? Meu pai, ele, inclusive por ele ser o mais velho, né? Ele era mais assim o arquiteto da família, né? E meu tio era aquele cara, era um mestre de obra ali, que metia a mão na massa e que estava ali na luta ali. Essa é o que eu posso, né,
mais ou menos assim, de uma forma simples, decifrar o papel de um e de outro. Na verdade, né, a família Grace ela tinha uma união uma união grande quando quando meu pai era o chefe. Meu pai era o chefe e ele estava acima de todo mundo, né? Não tinha nenhum Grace com a capacidade dele. E aqui, se bobear, nunca teve até hoje. Não teve um Grace realmente do nível dele, à altura dele. O trono que ele deixou tá vago até hoje ali. Ninguém tem condição de sentar, ninguém teve condição de sentar no lugar que ele deixou. Isso aí nós estamos lutando aqui para um dia ver se aparece alguém que tenha essa condição, que não é só técnica não, é moral também. A moral é a coisa mais importante. O jiu-jitsu é um moldador de caráter. Então, na verdade, né, a gente treina, a gente aprende jiu-jitsu, a gente luta, a gente fica bom, mas se não tiver um moldador de caráter decente, não tiver o comportamento, não for um exemplo, e a vida vai testar a vida vai botar a gente em situações para saber até que ponto esse caráter, ele realmente, a ética, a moral, vai prevalecer, porque tem situações que às vezes a vida fala assim, opa, ó, se eu roer a corda aqui, eu vou poder cortar caminho e vou passar na frente dos outros, eu vou me dar bem aqui, eu vou trapacear. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande que todo mundo tem que ter. E nem todo mundo pensa assim, né? Às vezes o ser humano ele é um pouco egoísta, ele quer um pouco, às vezes, tirar proveito para si e se aproveita do momento, aquele momento ali, às vezes ele faz certas coisas que depois ele até se arrepende, mas já fez também. Então, né, meu pai, ele deu um exemplo que quem pôde conviver com ele sabe, né, ele não falava, ele executava o que ele falava. Então, ele mostrava mais com atos do que com palavras, né? Mas a gente, primeiro que juntar a família Grace hoje em dia não tem, é quase impossível. A família Grace é uma família muito grande, está espalhada no mundo todo, né? E tem Graces uns Graces que se dão bem com uns, outros já não se dão tão bem ali e tal, evita estar junto tal, já teve um probleminha tudo, mas eu particularmente, eu me dou bem com 95% da família, né? Me dou bem com 100%, mas, né, tem pessoas assim que a gente vê o comportamento deles na vida, a gente procura não, né, sabe que a gente procura não se envolver muito para não ter que se aborrecer. Mas no cômputo geral, eu acho que sempre que a gente se encontrou, a gente procura, né, conversar em tudo geral, e o jiu-jitsu acaba sempre sendo uma matéria em pauta, porque, né, a gente acaba conversando sobre isso e dando alguns palpites, tudo, né? Então, eu acho que mais é difícil hoje em dia todo mundo concordar 100% com a opinião. Não tem sempre um tem uma mentalidade, o outro tem outra, às vezes um concorda com o que o outro está falando ali e tal, quer dizer, é muito complicado hoje querer ter essa união, porque também não tem assim né, quando meu pai estava vivo, as pessoas respeitavam o meu pai e depois todo mundo, se respeitava mais ou menos, um mais, outro menos, mas está faltando assim, né, na família, na verdade, uma liderança 100% nesse ponto. Mas são ciclos, né, ciclos que a vida vai fazendo. Ela já teve, né, a família Grace já teve o teu ápice, né, em termos de união, tudo, mas, né, eu tenho parentes hoje que têm 20 anos de idade que eu nunca nem vi pessoalmente. Então, às vezes isso acontece. Como é que eu vou ter uma ascendência com uma pessoa que eu não convivi muito com ela? Entendeu? Fica difícil, né? Posso encontrar a pessoa, me abraçar, tal, ter respeito e tudo, a pessoa, né? Mas complicado, né? O que faz uma pessoa conhecer a outra é a convivência. E a família Grace se espalhou no mundo inteiro, mas importante é que não precisa ser todo mundo, mas se tiver poucos Grace que realmente forem, né, fiéis à verdadeira filosofia, e o legado não acaba nunca, não. Entendeu? Pode ter pouco, mas aqueles ali vão carregar e vão ser respeitados, vão ser reconhecidos realmente
né, como os verdadeiros representantes da dinastia criada pelo meu pai. Deus permitisse, onde quer que esteja o seu pai, ele aparecesse na sua frente por 2 minutos, 5 minutos, enfim, e você tivesse alguma reação que você... Qual seria a sua reação que você imagina? Você poderia só dar um abraço, um beijo, fazer alguma pergunta para ele, perguntar, pai, você acha que o que eu tenho feito, você acha que está no caminho certo? Alguma dúvida que você queira tirar, uma pergunta que você não fez, alguma coisa que você queria ter falado para ele que você não teve tempo, enfim. Qual que você acha que seria a sua reação se o seu pai aparecesse aí na sua frente nesses dias de hoje? Alguma coisa que você queria questioná-lo, perguntar, enfim. Fala aí pra gente. Isso aqui é uma pergunta hipotética, enfim, mas é um exercício bacana. Olha, eu acho assim que a coisa que para mim, assim, as pessoas quando se vão, né, o que para mim é o mais difícil é a impossibilidade exatamente de você poder abraçar, de você poder tocar, de você poder ter a sensação do calor, do carinho e dessa energia física que o abraço te proporciona, né? Então, sem dúvida, assim, que esse eu tenho uma saudade imensa assim, do meu pai, de dar um monte de beijinhos nele, assim, porque era um velhinho muito querido, muito amoroso, muito gentil, muito, sabe, delicado. Então, isso certamente. Agora, esse pai interno, esse pai, ele está sempre do meu lado, sempre conversando com ele, sempre compartilhando. Depois da biografia, o pai nunca mais foi embora, entendeu? Assim, foi o chamado para venha e fique, né? Porque eu estou sempre remetendo toda a minha vivência assim ao diálogo, está sempre com esse diálogo muito presente com ele. Carlos era um homem, vamos dizer assim, de reflexões. Tanto é que ele desenvolvia princípios espiritualistas, ele se tornou um grande mestre na alimentação, né? E ele era um homem, vamos dizer assim, que teve a visão, a percepção, a leitura de ensinar o jiu-jitsu para a sua família, veja bem, de uma forma técnica, aprendida com Konikoma, Miomato Maeda. Eu digo isso mais ainda porque meu sogro era médico em Belém do Pará e era muito amigo na juventude dele. E meu sogro me falou muito sobre ele naquela época, na aprendizagem justamente do Konikoma, que se tornou uma figura pública inteira e carismática em Belém do Pará. Carlos Gracie, diferente de Hélio, ele percebeu, e com aquele olhar clínico dele, um olhar, vamos dizer assim, incrivelmente profundo, de grande profundidade, em reconhecer e ter o talento só no olhar. Só no olhar. Porque o Carlos era mais voltado, entende, para leituras, essa coisa toda, tá entendendo? Tanto é que a alimentação desenvolvida por Carlos veio justamente de leituras, compreendeu? De médicos ligados a essa área da alimentação. Não é? Então, o Carlos, a personalidade dele, ele era um homem, compreendeu? Ao mesmo tempo com alta educação e, ao mesmo tempo, ele tinha têmpera, compreendeu? Do questionador e de enfrentar as coisas. Mas ele, veja bem, tinha um controle emocional melhor que o do Hélio.
que o Hélio é um cara que tinha que dizer e dizia as coisas, compreendeu, envolvidos pelo seu temperamento. Ele era agressivo, mas era muito justo, todos os dois, tanto um como o outro. E o Carlos tinha um controle emocional mais elevado. Em função, naturalmente, não só da sua própria genética, do temperamento, compreendeu? Como também da própria visão que ele tinha do mundo, quer dizer, um espiritualista voltado para o bem, voltado para a educação. Olá, pessoal. A pergunta que me foi passada aqui era qual foi a luta mais difícil que o grande mestre Carlos Gracie teve no começo da trajetória que ele estava implantando o jiu-jitsu no Brasil. Bem, pelo que eu conversei com ele ao longo dos anos, eu senti que uma das maiores confrontos e uma das maiores dificuldades que ele teve, uma das lutas mais difíceis que ele teve, foi a luta contra um campeão de capoeira no Rio de Janeiro. Essa luta foi feita dentro da redação do Globo e com alguns jornalistas e convidados, membros da segurança pública do Rio de Janeiro, como alguns policiais também, estavam lá fazendo a segurança desse confronto. E o que ele me passou foi que realmente ele, com o decorrer da luta, logo no começo da luta, o lutador, o seu adversário, ele agarrou nos seus órgãos genitais e começou a apertar com muita força. Ele realmente sentiu uma dor muito grande, começou a suar muito, porque ele não conseguia arrancar a mão, porque senão arrancava, ia arrancar junto também. Ele não teve muito o que fazer, ele apenas controlou o adversário, mobilizou o adversário e esperou o adversário cansar de fazer força, e ele só se concentrou para não desistir e não desmaiar, não perder os sentidos. A dor era muito grande e ele começou a lembrar que ele não tinha, nessa época, sucessores ainda. Ele era a pessoa que tinha que começar todo esse legado, né, do jiu-jitsu Gracie, do jiu-jitsu brasileiro, né, que ele já tinha mais ou menos a visão do que ele queria, do que ele ia precisar ao longo dos anos para implantar essa arte, não só no Brasil, como futuramente no mundo também. Então essa foi uma dos grandes uma das grandes lutas que ele fez, e foi muito difícil porque ele se concentrou e tal, e ele teve que, na hora que ele estava sentindo todo esse desconforto devido ao golpe baixo do adversário, ele só se concentrou e esperou o adversário cansar a pegada para que ele pudesse, com o tempo, se livrar desse possível golpe baixo. E como ele ficou com muita raiva, né, ficou indignado com o que o adversário fez, depois ele não se preocupou muito em finalizar e nem dar nenhum. Ele apenas usou um pouco os golpes traumáticos também, que ele começou a bater um pouco no adversário,
E realmente foi uma luta muito sangrenta, em que quando o adversário já estava, né, fora de combate, praticamente a polícia teve que intervir para separar a luta, que na verdade se tornou uma briga, e meu pai saiu vencedor, porque o seu oponente já não tinha mais condições nenhuma de continuar o confronto. Então essa aí foi uma das lutas que ele fez, dos desafios, né, no início da trajetória na nossa arte. E jiu-jitsu é isso. Jiu-jitsu é superação, não só dentro como fora do tatame também. Esse foi o exemplo que ele deixou pra gente. Ele teve centenas de challenges, né, de desafios, mas esse na época foi o começo, foi um muito importante, que ele não podia se deixar ser superado. Tá bom? Um abraço grande a todos e estamos juntos. Valeu.